Meus amigos, vamos entrar aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, na nossa live, que vai ter todas as sextas-feiras, que eu fiquei muito contente da última vez que a gente teve, porque, enfim, a interação é muito maior e a gente pode, enfim, conversar, bater papo, e participar, porque é isso que eu acho mais interessante. Eu fiquei muito animado com a minha primeira live e a gente vai ter isso sempre aqui às sextas-feiras, como eu já tinha prometido a vocês. A gente vai também responder a perguntas, né? Vamos ter aqui um espaço de interação nosso, né? Que eu fico muito, muito contente, e não a coisa de um filme que é muito mais frio, etc, né? E então eu fiquei encantado com a possibilidade da live, da interação, e a gente vai ter a nossa primeira live hoje, como eu disse, no nosso canal do YouTube e também na nossa conta do Instagram, né? Estamos começando agora, espero aí que vocês estejam chegando, estejam vendo, e a ideia, pessoal, era um pouco falar sobre quais são os cenários de futuro, não é isso? A gente está aqui no meio de uma pandemia, que todo mundo sabe, é algo extremamente sério, né? E uma pandemia que está se alastrando no mundo inteiro, né? É perigosa, né? Ninguém sabe, inclusive, se vai ter outras ondas desse mesmo vírus, né? Então a gente está numa situação de extrema incerteza. Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue antecipar exatamente o que vai acontecer, né? Mas a gente pode fazer um esforço. A gente pode fazer um esforço de refletir, né? E antecipar um pouco quais são cenários prováveis, e enfim, é isso que eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma reflexão desse tipo, né? Quando a gente pensa, pessoal, no mundo, né? O mundo vai sair dessa pandemia, obviamente existem algumas mudanças. A gente não sabe exatamente o grau dessas mudanças, mas obviamente a China vai assumir um papel de preponderância. Isso tem a ver com vários fatores. Tem a ver com o fato de que a China é o grande produtor industrial do mundo, e que está mostrando como isso é um fator decisivo, especialmente para combater epidemias. A gente vê aí os Estados Unidos fazendo compras, os países brigando entre si para ter encomendas, não é isso? O seu povo morrendo, e só a China que produz máscaras, produz ventiladores, etc. Mas não são só ventiladores, no fundo todos os produtos da nossa vida, né? São produzidos em grande medida pela China, e os produtos de altíssima tecnologia pela Alemanha, né? São as duas grandes plataformas industriais do mundo, né? E os Estados Unidos estão perdendo poder relativo. A gente não sabe ainda em que medida isso vai acontecer, né? Mas obviamente o que os Estados Unidos montaram foi uma estrutura financeira, né? A moeda americana é a moeda principal, né? O conjunto de bancos centrais do mundo inteiro, que tem as dívidas públicas de todos os países, estão intimamente ligados à reprodução desse capital financeiro, né? No mundo inteiro, como vocês sabem, a corrupção do mundo inteiro é lavado por esses bancos, né? O que esses bancos, no fundo, exigem é que você pague mais, né? Dinheiro de tráfico de drogas, todo tipo de corrupção, né? Ou seja, é um sistema financeiro montado na corrupção, né? Isso é muito incrível, né? Porque aí depois você tem os Estados Unidos se pondo como campeão da luta contra a corrupção no mundo todo, inclusive no Brasil, que é uma extraordinária, enfim, palhaçada, não é isso? É uma piada de mau gosto, um país que monta o capitalismo mais fraudulento, né? Montado na corrupção, ou seja, montado na lavagem de dinheiro, né? E na lavagem
de todo tipo de atividade ilegal, né? E também a gente não pode esquecer na movimentação de todos os fraudadores de imposto de renda, né? Do mundo todo, né? Isso, em grande medida, né, o grande alimentador do sistema financeiro americano, né? Aliado à sua força militar, né? São duas formas que estão sendo postas agora em xeque, né? Porque os Estados Unidos se transformaram num país, apesar de ter uma riqueza, se você considera só os supermilionários, mas você tem aí 2/3 do povo americano que teve um empobrecimento muito significativo nos últimos 20, 30 anos, né? Os Estados Unidos têm 50 milhões de pobres miseráveis, né? O que nessa epidemia vai ficar, já está sendo demonstrado, né? Especialmente as grandes cidades americanas. Nova York é uma cidade extremamente desigual. Eu tive a oportunidade de morar em Nova York há algum tempo, já há um bom tempo, e você tem bairros em Nova York completamente deteriorados, né? No meio da riqueza, muito semelhante ao Brasil nesse aspecto, né? Tem uma desigualdade que você não vê em nenhum outro país rico. Isso, obviamente, é uma enorme falha, né? E isso tudo vai ser extremamente importante, né? Para o mundo que a gente vai ver sair a partir dessa crise, né? A China está já controlando os seus casos na epidemia. Isso tem a ver com técnicas que os chineses estão utilizando já há muito tempo, que são técnicas muito ambíguas, muito dúbias, né? Porque envolve uma extraordinária vigilância dos indivíduos, controle sobre os seus celulares. As pessoas sabem, já porque tem uma vigilância, tá? Através de reconhecimento facial. Então, a extraordinária tecnologia, onde você vê, por exemplo, se a pessoa que entrou no vagão de um metrô tem uma temperatura mais alta ou não, e ela já então bombardeada com avisos para procurar um hospital, e as pessoas que estavam com ela também no vagão recebem sinais de que estiveram para tomar cuidado, etc. Isso obviamente é muito bom quando a gente tem uma epidemia para cuidar, mas isso obviamente é um extraordinário ataque à liberdade individual, né? Isso significa que não tem liberdade individual nenhuma, né? E isso é utilizado também na China como um modo de controle autoritário. A gente não pode ser inocente, né? Para não perceber isso, né? Então a gente tem aí contextos que estão se modificando e se transformando dentro de um espaço extremamente rápido, né? E eu imagino que a gente vai ter aí mudanças muito importantes. Tem mudado, muita gente tem falado, a gente está aqui montando esses cenários primeiramente, né, no cenário internacional, para depois a gente entrar para refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Brasil especificamente. Nesse cenário internacional, também tem um aspecto que está sendo muito discutido em todas as mídias internacionalmente, em que medida essa necessidade, né, de um aparato estatal importante, o sistema de saúde, né, universal, etc. Por exemplo, a gente tem um SUS que está sendo desmontado, mas como ele está sendo importante agora, por exemplo, em outros países a mesma coisa, né? A França tem, o presidente francês tem feito autocríticas aí sobre o fato de que, enfim, que a principal riqueza do país, no fundo, é exatamente esse estado de bem-estar, né? E o que restou dele, no fundo, porque na França também ele foi muito atacado, né? Como em todos os países, inclusive até a Alemanha, ainda que seja menos do que nos outros países proporcionalmente, né? Mas essa vaga liberal avançou em todos os países, e aí a proximidade de uma catástrofe dessa proporção, a lembrança da morte, da nossa fragilidade humana para todos os indivíduos, né? De um modo tão concentrado como a gente está vivendo agora, são acontecimentos
né, que são raros na história e que tendem a ser, eu acho que a gente tem que ter cuidado sempre disso, porque essas mudanças não são automáticas. O que a gente sempre esquece, né, e muito especialmente pessoas de classe média, que a maior parte, por exemplo, dos intelectuais sempre esquecem, é o fato de que se imagina que todas as classes pensam como alguém de classe média pensa, o que é um completo absurdo, né? Então, esses processos de aprendizado, eles são muito mediados, né? É claro que uma catástrofe como essa, como uma grande guerra, como, enfim, catástrofes, sejam elas produzidas pelo homem, né? Ou como epidemias que não têm controle humano, né? Ou muito pouco, né? E você tem o quê? Nesse caso, você tem as condições que são necessárias para uma mudança, para um repensar, para uma crítica de um estilo de vida, de um modo de vida, etc., né? Que tem a ver com como você se relaciona com a natureza, mas também com os outros semelhantes, seus, etc., né? Isso tudo está sendo discutido, por exemplo, aqui está sendo discutido muito a comunidade europeia, que não está sendo eficiente num instante tão importante como esse, né? O que enfraquece muito, né, a Confederação Europeia, né, isso dá muito mais força aos Estados nacionais, né, apesar dessa catástrofe, desse medo coletivo que ela enseja ser um ponto que pode trazer, né, a possibilidade de um repensar sobre práticas humanas sociais, etc., etc., a gente não tem nenhuma garantia de que isso vai efetivamente acontecer, né? Ou seja, o que é importante aí, né, é que a gente veja que é uma condição necessária, né? Ou seja, para qualquer mudança, normalmente, guerras, revoluções, catástrofes, etc., né, então abrem espaço para a gente repensar o mundo, mas não é a condição, não é uma condição suficiente, né? É necessária, né, mas não é suficiente, né? Ou seja, o que é então que precisa acontecer mais, né? O que precisa acontecer mais é precisamente a formulação. Eu acho que isso está acontecendo de algum modo indutivamente, as pessoas estão discutindo isso em todas as em todos os níveis, né, etc. É um pensamento novo, né? O que é que a gente vai pôr no lugar dessas coisas que se mostraram tão frágeis nesse instante fundamental, né? E como vai mudar as nossas vidas, né? Eu queria um pouco agora aproveitar esse mote e tentar passar para uma análise da sociedade brasileira. E aí depois eu já estou aí com 15 minutos de live, a gente vai, quer dizer, eu vou conversar um pouco ainda com vocês uns 15 minutos, e aí o restante a gente pode ter um bate-papo, né? A gente pode, a partir de questões que você formulem, quer dizer, pensar juntos coisas, né? É o que eu acho mais legal nas lives, é exatamente essa possibilidade, né? E o que está posto agora para a gente, né? Eu acabei de ver aqui uma pesquisa que a XP produziu, né? Sobre recente, né? Ou seja, que conta agora sobre que tem já os resultados pós-epidemia, né? E como a gente já esperava, houve um extraordinário aumento, né, das pessoas que têm o governo Bolsonaro como ruim e péssimo, né? Como nunca antes, ele nunca foi tão mal avaliado, né? E os seus níveis de aprovação desceram aí, baixaram pela primeira vez a faixa dos 30%, segundo a pesquisa, né? Ele está aí em torno de 26%, 27%, o que é uma notícia alvissareira, né? Ou seja, essa bolha bolsonarista está sendo chacoalhada de algum modo, né? E ele está perdendo credibilidade, né? O que eu acho extremamente importante nesse caso, porque obviamente Bolsonaro está apostando no pior, né? Ele imagina que você vai aí matar
eventualmente milhões, né? No Brasil ele está contando que esses milhões vão ser pobres, vão ser pessoas já idosos que vão liberar a Previdência, esse tipo de raciocínio, né? Eu não consigo imaginar que Bolsonaro tem um outro tipo de cálculo que não esse tipo de cálculo que instrumentaliza inclusive a vida humana, né? E pensa em termos como é que ele vai poder utilizar isso depois de algum modo para sua própria vantagem, né? E aí eu acho obviamente que ele se engana profundamente, porque não vai haver, né, essa divisão de classes que ele está contando que vai acontecer, né? Ele está contando aí no fundo com o extraordinário racismo da sociedade brasileira, o racismo da elite brasileira, que ficou muito claro. Eu estava até conversando com um amigo aqui, pouco antes ele me lembrou essa ocasião em que Bolsonaro se encontrou com os grandes empresários brasileiros do setor financeiro, ou seja, o setor mais forte, que tem mais dinheiro no Brasil, né? Era uma reunião, acho que patrocinada pelo Banco BTG Pactual, mas contava com todos os bancos, e ele respondendo a uma questão de uma das pessoas, como é que ele vai resolver o problema das favelas. E Bolsonaro disse que iria mandar helicópteros do Exército, né? Iriam avisar para quem não fosse bandido sair na hora, e quem ficasse ia ser metralhado nas próximas 2 horas, e as pessoas levantaram, né, e o aplaudiram de pé. Essa é a nossa elite brasileira, né? E ele estava contando com esse tipo de apoio, né? E também de uma classe média branca, racista, etc., que moralizou o seu racismo com a balela do combate à corrupção. Entende? Para você não se reconhecer como racista, com todos os governos, o racismo de classe e de raça, que é muito amalgamado entre nós, né? Ou seja, e essa classe racista, qualquer governo que ajudar os mais pobres e os negros, né, vai ter o ódio dessa classe média branca e racista. Ele está contando com esse, eventualmente ele não tem isso articulado na cabeça, como ele tem muito pouca coisa articulado na cabeça, mas ele tem esse feeling, né, esse sentimento, né, e ele age como, mas eu acho que ele se engana aí, né? E ele já perdeu, inclusive, boa parte dos 70% de votos que essa classe média racista o tinha presenteado, né? Então a gente tem aí, né, ele ainda mantém certamente uma parte da sua bolha nas classes populares, né, que tem a ver muito, né, com um ressentimento, né, o que é o ressentimento de todo, ressentimento justo e compreensível de todo pobre brasileiro, né, que é humilhado e que é não só explorado economicamente. A gente tende a ver sempre a desigualdade como se fosse uma questão de quanto dinheiro você tem no bolso, quanto você está tirando de alguém, né? Mas isso é só uma parte e eventualmente não a parte mais importante, porque o mais importante nessa relação de desigualdade também é essa noção de você se sentir superior ao outro, e numa sociedade escravocrata como a nossa, você transformar isso num prazer, né? Num prazer sadomasoquista, né? De você humilhar os outros, de se sentir superior, portanto, né? Exercer uma autoridade pérfida, etc., de mil maneiras, né? E isso vai se tornando um afeto, né? Isso vai se tornando uma paixão, não é isso? Vai assumindo várias formas, etc., né? E esse pessoal que especialmente uma parte preponderante das igrejas evangélicas, que já se uniu com a milícia, com o tráfico de drogas, etc., etc. Isso tudo é uma coisa só, hoje em dia, né? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o ressentimento justo dessas pessoas que, por exemplo, sempre viram a ciência, que é o que pode nos salvar agora, né? Como, sob a forma, sempre viveram
a ciência e o conhecimento sob a forma de uma carteirada, né? Alguém que vai dizer que você é ignorante, é burro, etc., vai tomar a sua palavra, etc. É assim que o pobre brasileiro foi confrontado, né? com a ciência e o conhecimento, né? Portanto, né, o ressentimento, a raiva, o afeto afetivo que não é perpassado pela razão, etc., é muito grande, né? E Bolsonaro é um líder exatamente desses afetos mais pérfidos, os mais irracionais, os mais incontroláveis, etc. Ele é um líder carismático, exatamente, que sabe usar, né, esses ódios, né, contra o melhor interesse dessas pessoas. Ele não está aí libertando esses segmentos populares de nenhuma humilhação, né? Ele está apenas reproduzindo no comportamento dele, né, que é montado sobre ódio, sobre ressentimento, sobre raiva, etc., etc. Ele está expressando, né, algo que está também no íntimo dessas pessoas. Isso esclarece muito, né? Obviamente, não só isso tem a ver também com essas bolhas que os americanos criaram. Por causa disso, não esqueçam de ler o livro A Guerra contra o Brasil, onde eu aprendi algumas coisas sobre como os americanos estão mandando no Brasil hoje em dia, né? Inclusive na política nacional, a partir da fragilização da nossa elite, né? Que não conseguiu pôr seus representantes, né? E foi obrigada, de alguma forma, a aceitar essa união aí com esse projeto americano que está se impondo no Brasil desde a Lava Jato, né? Que é completamente construída e montada nos Estados Unidos, né? O país da corrupção financeira, né? Que tira a onda de estar combatendo a corrupção e pondo a moral e a ordem, né? Aí tem todos os filmes de Hollywood para reproduzir essa mentira 24 horas por dia, em todas as séries e em todo o mundo, roubando a nossa inteligência, né? Esse aspecto é extremamente importante. E aí a gente pode pensar, que Brasil, né, pode sair, qual é o cenário que a gente pode perceber, e eu acho que agora era a hora da gente efetivamente unir as forças e retirar, né, Bolsonaro, que teve uma eleição que foi uma única fraude, né, uma facada que nem eu e imagino que muito poucos de vocês acreditam, né? Moro e a Lava Jato já tinham montado a coisa de retirar Lula, etc. Isso é uma fraude, isso é um completo absurdo, né, por fraudes jurídicas que a gente viu na Vaza Jato, como elas foram montadas, né? Você tem aí a não ida para debates, você tem aí o WhatsApp, etc., que são firmas privadas americanas sob o comando dessa extrema-direita, né? Então você tem aí todo uma articulação que foi montada pela fraude, pelo engano, pela mentira, pelo erro, que é exatamente o que Bolsonaro sabe fazer, né? E aí a gente tem a entrada aí de vários outros agentes, né? Vários outros pessoas que estão ocupando aí o lugar, especialmente o João Dória, né? Como governador do estado mais importante. Ele está aí assumindo o lugar de Bolsonaro, de alguma maneira, ou seja, como um cara que está se mostrando racional, né? No comando dessa crise, porque é extremamente importante, pessoal. Não é só governadores ou o Congresso, né? Que pode atuar num instante como esse, mas num instante como esse você precisa de alguém que esteja do presidente da República, né? O executivo, ele é o representante dessa, né? Como o rei era, não é isso? Ele representa a nação como um todo, não os estados, né? Não enfim, poderes que estão aí para serem para contrabalançar, né, a força do executivo enquanto tal, etc., né? Mas nessas ocasiões que é mais necessário você ter alguém, né, responsável, no comando do executivo, né, que possa ter um comportamento, uma atitude proativa, né, que possa consolar, dar esperança às pessoas e ao mesmo tempo, né, tomar
as medidas que são importantes para garantir a vida. A gente não tem isso, a gente tem um vazio, né? Outras pessoas, enfim, tentando ocupar esse lugar, mas obviamente sem a mesma, né? Sem o mesmo controle do orçamento, sem a mesma articulação que só o executivo possui, etc. Então é muito importante, né? Porque essa crise vai continuar alguns meses. Eu acho que a única certeza que está se criando agora, o próprio João Dória disse, com muita sorte a gente em agosto, que é realmente com muita sorte, é uma previsão otimista, né? As pessoas estão contando com uma crise de 6 meses aí, pelo menos. Por exemplo, ela está só começando agora, né? E tudo indica que nenhum outro país vai dominar essa crise tão bem quanto a China o fez, né? Então a gente tem um caminho para isso aí, né? E essa situação pode ser avassaladora no Brasil, como ela pode ser, como ela já está sendo em países como o Equador, né? Eu não sei se vocês viram aí, mas enfim, teve no programa que eu participei ontem, aliás, indico para vocês, que é o programa O Fura Bolha, comigo, com o Eduardo Moreira, com o Fábio Panuzio, o Florestan Fernandes, a Carla, do El País, ou seja, um time muito bom, né? A gente, o pessoal mostrou exatamente cenas em Guayaquil, que é a segunda maior cidade do Equador, com várias pessoas com corpos mortos, com cadáveres na rua, urubus vindo, quer dizer, uma cena terrível, né? Da pior ficção científica, e a gente vai ter, obviamente, quadros semelhantes no Brasil, se a gente não tiver agora, né, uma ação. E com o Bolsonaro a gente já viu que a gente não vai ter isso. O Bolsonaro joga no caos, né? Eu acho que ele não consegue outra coisa, né? Assim como o escorpião não consegue, né, atacar, mesmo que seja o animal que o está protegendo na água, ele chega e ele morre, mas ele joga o seu veneno, ele joga o seu ferrão, né? Bolsonaro é como o escorpião, né? Ele não consegue agir de um outro modo. Ele não consegue ter empatia, ele não consegue ter compreensão, ele não consegue ter solidariedade. É simplesmente impossível, né? Ninguém nunca viu isso, né? Ninguém nunca viu partindo de Bolsonaro atitudes como essa. Então ele vai ter, né, o jogo dele é o ódio, é a divisão. Então ele já está agora, né, apesar de ter assinado, por exemplo, aquela pequena ajuda, aquela ínfima ajuda que foi por menos do que é necessário e por menos tempo do que é necessário, ainda assim ele está dificultando com manobras burocráticas, etc. Então a gente tem que se livrar desse cara se a gente quiser salvar eventualmente milhões de vidas. Se os Estados Unidos estão contando aí com 200 e 300 mil mortos, obviamente a gente vai ter no Brasil, dada a maior pobreza e uma infraestrutura ainda pior do que a americana, né? Um número muito maior de vítimas, o que é um completo absurdo. Isso é uma desgraça e uma tragédia histórica, né? Que só vai aumentar enquanto Bolsonaro estiver no poder, porque ele vai continuar, né? Ele vai continuar sabotando qualquer medida que seja de proteção, né? E aí a gente vê, né, pessoas já saindo quer dizer, o ministro da Saúde, o próprio Moro, etc. O pessoal já começando a se afastar dele, né? Ele está jogando basicamente no caos, né? Ele quer provocar caos. Ele tem essa ideia obsessiva de um golpe, né? Isso tem a ver também com perspectivas racionais dele, ou seja, ele próprio e a família dele envolvida cada vez mais em assassinatos, em rachadinha, em tráfico de drogas, em todo tipo de crime, todo tipo de ilegalidade, dada seu amálgama com o esquema miliciano, né? Ele sabe que a única forma que ele pode escapar disso e continuar a sua carreira política é numa radicalização, né? Enfim, seja como, quer dizer, obviamente eu duvido muito que ele tenha apoio do comando das Forças Armadas para isso. Ele nunca foi bem quisto no comando das Forças Armadas, mas ele tem aí o baixo, né, as baixas patentes do Exército,
né? E uma boa parte das polícias militares armadas, né? Com ele no Brasil, ou seja, é um sujeito altamente perigoso, né? Que se comporta como um chefe de quadrilha, né? E isso é o pior que a gente poderia ter nessa ocasião agora, né? E a gente está tendo, e o que a gente está vendo é que a política brasileira para os próximos anos vai estar sendo decidida agora, né? Agora a gente está vendo, né, quem são os candidatos, as pessoas todas estão vendo que a forma de combater a crise ou não, etc., vai montar, né, os perfis políticos, né, que vão ter chances aí com o jogo que vai acontecer a partir de agora. Ou seja, a gente está jogando o nosso futuro, né, nesses dias, né? E agora, pessoal, eu já ultrapassei um pouco o tempo que eu havia definido para mim mesmo de fala, que seria meia hora, e a gente pode agora conversar. Já estou recebendo aqui várias questões e a gente pode começar esse bate-papo, né, que é a parte sempre mais prazerosa para mim. Um instantinho, só tomar um pouquinho de água e a gente já começa com a leitura das questões. Temos aqui... tá. Ok. Vamos lá. O que ficará de bom depois disso? Será que o mundo aprenderá o recado? Essa é uma ótima questão, a gente já tinha um pouco decidido, discutido aqui. E eu acho que o ponto é esse, assim, quer dizer, essa crise, como todas as crises, ela é um ponto de inflexão, ou seja, então ela é uma oportunidade de mudança que é extremamente importante, né? Mas, ao mesmo tempo, ela em si não basta, né? Toda mudança social ou individual, isso vale para o indivíduo, como vale para a sociedade, né? Qualquer mudança tem a ver com o processo de aprendizado, né? E o processo de aprendizado envolve o quê? Envolve a crítica do passado, né? Então, essa pandemia, ela só pode ser a parteira de algo novo, de um mundo novo, né? Se houver o quê? Se houver um processo de aprendizado que vai começar com a crítica do mundo que a gente tinha, não é isso? Isso não é automático, né? Para alguns né? Para alguns, puxa vida, obviamente, isso implica que você não pode, por exemplo, fragilizar o Estado, deixar tudo para o mercado, etc. Mas isso não está na cabeça de todas as pessoas. É isso que a gente tem que compreender, né? Quem é de classe média, né? e exercitou, teve o privilégio, né, de ter o exercício dessas faculdades reflexivas, acesso à informação, etc., imagina que isso é assim para todas as pessoas. Isso não é verdade, né? Então a gente tem que esse instante agora ele tem que envolver uma crítica que seja socializada, tornada comunitária, acessível às outras pessoas, né, para que a gente tenha uma mudança real. E aí uma outra questão, o que falta para a gente retirar esse homem, né? O que falta, né, é que, obviamente, é uma situação em que você tem aí um presidente eleito, né? Então você tem formas legais para fazer isso, razões não faltam, né? Mas aí você tem que ter, especialmente numa sociedade como a nossa, né? Você tem que ter a união de vários fatores. Tem que ter a opinião pública, que em grande parte já assumiu, especialmente a classe média, né? Você tem aí a imprensa, que é um dos veículos da elite, que também está entrando enfim, nesse patamar já, né? Você tem que ter a elite também, porque a elite tem a imprensa, a elite tem o acesso a várias dessas lideranças políticas. O Congresso é todo comprado, está no bolso dessa elite, etc, etc. Então a gente tem aí o Supremo Tribunal, etc, etc, né? Esse pessoal todo do Estado, né? Esse pessoal está na mão de quem tem dinheiro, né? Em grande medida. Então quem tem dinheiro tem que concordar com essa
com essa saída, senão a coisa não acontece, né? A não ser que haja uma revolta popular de grandes proporções, o que eu acho que não está na ordem do dia, né? Então a gente tem aí essa possibilidade. Eu acho, inclusive, que é uma das hipóteses que está sendo amadurecida, né? Obviamente, né? Porque aí você vê mesmo as elites percebem que com um cara tão imprevisível e irracional você não pode nem sequer fazer negócios, né? Os filhos completos imbecis que pioram as relações internacionais com países comprando brigas bobas. Os caras se acreditam que são alguma coisa, que pensam alguma coisa, né? É aquela coisa do ignorante que se acha um gênio, né? Basicamente é isso a família Bolsonaro. Isso é muito. O que será de nós nesse governo da maldade? Eu não deixo de me preocupar com isso. Nenhuma hora do dia, efetivamente, esse é o ponto, né? A que ponto, em que medida essa tragédia pode se alastrar, né? Porque tem muita mentira, muita intriga, tudo que Bolsonaro faz é mentira, né? Então é um jogo aí que é extremamente perigoso ao mesmo tempo, que ele ainda tem uma reserva, né? Que está caindo aí, que está se derretendo, mas aí você ainda tem um quarto aí da população e com caminhoneiros e policiais, milicianos, né? Todos a fim enfim, de entrar num confronto radical, etc., né? Porque para esse pessoal isso é um componente heróico, etc., né? Normalmente são pessoas com a vida vazia, etc. Então essa entrada na política e essa representação direta com o Bolsonaro, que é absolutamente fictícia, mas é vivida como um fato real, né? Então isso é um perigo, né? A gente está num instante muito frágil e sensível da nossa história. Menção, você acha que Lula pode... qual é o horário? Qual é o horário do Fura-Bolha? Olha, o horário do Fura-Bolha, ele é meio-dia, nas quintas-feiras. A gente está pretendendo mudar esse horário, mas eu acho que o próximo não vai ainda mudar. A ideia é que seja numa hora que vocês possam ver. A aposta foi primeiro na hora do almoço. Eventualmente a gente vai mudar mais tarde, para o final da tarde, mas ainda está, eu acho, para a próxima quinta-feira, meio-dia, né? Pela internet. E deixa eu ver aqui, a mudança tem que ser no modelo neoliberal. Por onde começar? Eu acho que aqui a gente pode, o que pode acontecer agora para uma mudança nesse modelo, né? São vários fatores, eu acho, né? Um desses fatores é uma mudança na relação geopolítica mundial, né? E aí a gente tem aí tanto existe agora discussões, né? Por exemplo, no nível da comunidade europeia, de se abandonar o dólar como referência e se voltar ao padrão ouro e tal, né? E isso seria um golpe eventualmente mortal, né? No capitalismo financeiro como ele se encontra hoje, comandado pelo Estado americano, né? Porque não é que todos os estados se tornam mais fracos. No neoliberalismo, quando ele tem um Estado que é o Estado imperialista, no caso, que impõe as suas regras aos outros, né? E usa as suas leis do modo mais cínico, como, por exemplo, a lei de controle, a corrupção, que usa aí como se estivesse moralizando o mundo, quando o capitalismo americano é montado sobre a fraude e a corrupção, né? Lavagem de dinheiro e paraísos fiscais, etc., né? Os paraísos fiscais são não só uma invenção americana, mas são é o governo americano que sempre defendeu a existência de paraísos fiscais. Eu lembro muito bem que houve um G7 em que tanto a Alemanha quanto a França quiseram se opor, né? Uma tentativa de eliminar paraísos fiscais para recapturar o poder enfim, de investimento e de acesso
aos impostos dos Estados-nação, e os Estados Unidos é que foram contra, né? Os Estados Unidos de Obama, né? Foram contra isso. Ou seja, então você tem aí uma política de Estado americano, né? Montada em paraísos fiscais que a gente sabe que é para fraude e para o roubo, senão não seria necessário ter essa dupla contabilidade, né? E esse país, que é a pátria, portanto, do tipo de capitalismo mais corrupto, um capitalismo do roubo e do saque, né, como está acontecendo no Brasil agora também, não é isso? É o Estado que tenta se vender como moralidade, combate à corrupção, etc. E nós fomos feitos de imbecis comprando essa ideia com a Lava Jato, que é um braço, né, dessa estratégia americana, né? Então a gente pode ter aí, né, China, Rússia, etc., obviamente como outro componente, e a Europa, que é ainda importante, muito especialmente por conta da força econômica da Alemanha, né? Que é uma outra plataforma industrial especializada, né? Em produtos de alta tecnologia, né? Então você tem aí pode ter alguma rearrumação desse jogo, né? Tanto de uma reforma quanto de um novo modelo, mas isso a gente precisa aguardar, né? Porque essas mudanças estão longe de serem automáticas. Como explicar a mudança do retorno da Rede Globo, né? Isso é muito interessante, né? Você tem aí, efetivamente, a imprensa brasileira tradicional, que havia perdido uma enorme credibilidade pela quantidade de mentiras, né? Logo depois de 2013, né? Mas aí muito mais aprofundadamente em 2014, 15 e 16, participando do golpe, montando o golpe, né? Entrando na política para manipular de um modo manipulativo, né? E que perdeu boa parte da sua audiência com isso. Mas aí você teve o quê? Você teve, a partir da eleição de Bolsonaro, né, uma mentira muito mais insidiosa ainda, né? Quer dizer, uma mentira que você não pode sequer ver, porque ela está em grupos de WhatsApp que são fechados, privados, funcionam como uma bolha, etc, etc, né? Então você tem aí uma seta envenenada, né, que foi dirigida à população brasileira como um todo, que não poderia ser desmentida e tudo, né? Isso criou o quê? Isso criou um espaço novamente, né, para que empresas como a Rede Globo pudessem entrar, né, agora, né, porque aí você tem quer dizer, obviamente, a Globo é de direita, não é isso? Mas ela eventualmente ela não é fascista, de extrema direita, né? Nesse sentido bolsonariano, né? Montado com milícias, etc., montado na ilegalidade, né? Lavagem de dinheiro, como é esse esquema todo que está sendo montado. Agora os negócios da Globo têm a ver com essas coisas da elite brasileira tradicional, de você dominar o Estado, de você ter bons negócios a partir de relações, né, pessoais com políticos, etc. Isso pressupõe a continuidade do jogo democrático, etc. Né? Então você tem aí contradições importantes, né? Na forma, uma parte de uma elite do saque, obviamente, também, né? Mas essa elite tradicional, né? O que Bolsonaro representa esse esgoto que vem de baixo para cima, né? De uma milícia se organizando a partir da opressão e da chantagem sobre os pobres e da contaminação do aparelho de Estado a partir de baixo, né? E tal, né? Que é mais violenta ainda. A gente tem que ter uma noção da gradação aí, né? Claro que nenhuma das duas coisas é boa, né? Mas você tem aí um comando que tem a ver com assassinato, né? O que marca a milícia, o seu poder, né, de persuasão, tem a ver com o assassinato, né? Como acontece no Rio de Janeiro, o assassinato de políticos contrários, etc. Você simplesmente assassina o seu adversário político, etc., para resolver. Então, boa parte da elite brasileira,
né, começa a perceber, né, o custo dessa associação com o bolsonarismo, né, e com o crime organizado. Porque é isso, se associar com Bolsonaro se associar com a milícia, com o crime organizado e com o assassinato profissional. E tem aqui uma boa notícia para vocês, não só o livro A Guerra contra o Brasil, onde esse esquema, né, desse bolsonarismo turbinado, né, que ele não podia se organizar do modo como ele se organizou, se não fosse a ajuda da extrema-direita americana, né? E esse é o tema do livro A Guerra contra o Brasil, mas eu acabei de receber aqui uma notícia da minha editora dizendo que o e-book da classe média está em promoção por R$ 9,99 na Amazon até amanhã, né? Isso é uma boa notícia aí para quem tenha interesses, para quem tenha interesse de ler o livro, que também toca nesse aspecto, especialmente sobre a classe média e como ela aderiu ao bolsonarismo naquela ocasião. Aqui tem como você avalia o judiciário brasileiro, que é a nossa última questão, né? O judiciário brasileiro. O judiciário talvez o poder de Estado no Brasil. Alguns vão achar isso estranho, porque você sempre imagina, você teve toda a campanha de criminalizar a política. Eu não estou querendo dizer aqui que a política é santa, ela é obviamente corrupta, ela foi montada, a política no Brasil ela é corrupta porque ela foi montada pelo mercado para ser comprada pelo mercado. É por isso que a política é corrupta entre nós, né? Agora, os graus de corrupção do judiciário são difíceis de serem batidos. Isso obviamente não abrange, como em nenhum lugar, como em nenhuma dimensão da vida, todas as pessoas, a totalidade das pessoas. Eu conheço, inclusive, vários juízes que são meus amigos, pessoas que eu tenho uma maior admiração. Você tem no Supremo Tribunal pessoas de extraordinária competência e decência, etc, etc. Não é isso? Mas você tem uma grande medida do judiciário brasileiro. Isso tem simplesmente a ver com a história do judiciário no Brasil. A história do judiciário no Brasil sempre foi uma história de quê? De legalizar o saque e a violência das elites, né? E você tem uma continuidade disso, né? Quer dizer, tem estudos que mostram isso, uma extraordinária continuidade. O professor Ricardo Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, tem um belíssimo estudo, por exemplo, de como nos últimos 150 anos, antes que o Paraná, inclusive, virasse um estado rico e dinâmico entre nós, né? Quando só tinha o chá, né? O mate, aliás, né? Ainda nessa época, né, um estado pobre, etc., né, tinha o quê? Tinha famílias que, desde essa época, dominam o judiciário do estado do Paraná. Isso, obviamente, não é um caso único no Paraná. Isso se reproduz em todo o Brasil. Aquilo que aconteceu com o Deltan Dallagnol, ou seja, ele tinha que ter 2 anos de experiência, mas aquilo foi montado, né? Teve um jogo lá que ele terminou passando. Isso é um esquema que é feito no judiciário brasileiro, né, que não se deixa, né, que quebrar simplesmente pela prática do concurso, né? Você tem aí, né, todo um judiciário que é montado na raiva do pobre, na raiva do negro, né? Pessoas que adoram pôr pobre e negro na cadeia, não é isso? Né? De culpar a vítima, né? Etc. Não é isso? Quando quem é ladrão e quem é criminoso entre nós é a nossa elite, né? E tal, né? Então você tem aí, né? Quer dizer, historicamente, né, desde o século XIX, o que o judiciário brasileiro faz, né, e sempre fez, por exemplo, legitimar, né, a posse de terras, né, que tem a ver com a expulsão do poceiro e a morte do poceiro e de sua família, né? Então é o cara que vai legalizar assassinatos e roubos, né? Essa é a tradição, né? Isso, obviamente, como não houve nenhuma crítica disso, né? Ninguém nunca criticou, ninguém nunca mudou e ninguém nunca reformulou o judiciário brasileiro, então isso tende a continuar
Assim como a escravidão, né, que ninguém nunca criticou, por conta disso ela tende a continuar sob outras formas, obviamente, de terno e com outra veste, de um outro modo, etc., com outra linguagem, mas com as mesmas práticas. Né? Tenho aqui... exato. E eu vou também, a partir da próxima live, enfim, dar algumas dicas também. No final eu não preparei isso hoje, mas nas outras vezes a gente vai também dar dicas aqui de documentários, filmes, livros, etc., né, que eu eventualmente esteja conhecendo, lendo, e que a gente tenha aqui um bate-papo que seja, enfim, o mais legal e o mais vivo possível, né? Pessoal, a gente está encerrando. Eu espero que vocês já se inscrevam aí no nosso canal, né? E que vocês nós fiquemos aí com esse bate-papo programado sempre às sextas-feiras, né? Que a gente pode sempre deixar aí às 4 horas no Brasil, né? São as 21 horas aqui, né? E que a gente pode sempre ter esse espaço de interação, de bate-papo, resposta de questões, né? Agradeço muito, né? Fico muito contente com a participação de vocês, né? É assim que o debate funciona e tal, e a gente vai ter sempre esse espaço aqui, tá? Conto com vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Também assistam esse nosso programa Fura Bolha, que é a quinta-feira, 12 horas, que está muito bom, discussões muito interessantes, uma cobertura muito boa e muito crítica do que está acontecendo no mundo e no Brasil, e que nós vamos também fazer a mesma coisa aqui dentro desse nosso espaço. Um grande prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade, né? Tenham um ótimo final de semana, um grande abraço a vocês. Até mais.